Olá, boa tarde, que alegria ter a sua companhia aqui no programa Vida em Foco, fazendo companhia para você todas as tardes de segunda a sexta-feira aqui pela TV Evangelizar. Estamos em todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também transmitindo pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E olha só, no programa de hoje nós vamos conversar aqui a respeito de empresários, histórias inspiradoras dessas pessoas que durante a pandemia tiveram algum tipo de inovação, que fizeram essas empresas se manterem ou até mesmo crescerem no mercado. E para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui o José Nascimento, que é jornalista e também consultor e vai dar mais detalhes para a gente, inclusive com um livro a respeito deste assunto. Também vamos falar sobre relacionamento de pais e filhos, um desafio que os pais têm, que é manter a autoridade em meio a tantas situações que exigem o acolhimento. E para isso eu vou conversar com a educadora parental e palestrante Alcione Andrade. E também vou trazer para você, é claro, uma receita deliciosa que hoje é torta de pão de queijo. E claro que tem muito mais para você, então fique com a gente que está começando o programa A Vida em Foco. Vamos começar então o programa conversando sobre esse grande desafio de empresários do Brasil inteiro, seja pequeno, médio, grande empresário, todo mundo pela pandemia teve os seus desafios, não é? Então a gente vai trazer aqui algumas histórias que foram aqui relatadas pelo jornalista, pelo professor que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, professor José, tudo bem? Tudo bem, Carol? É uma honra estar com você aqui e falar com o seu público. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. E que bom estar falando aí para todo o Brasil a respeito de um tema que eu amo tanto e que é tão importante neste momento, que é o empreendedorismo. Eu acredito que a transformação da nossa sociedade, a transformação das pessoas passa neste momento que nós estamos aí vivendo, pós-pandemia, né, de retomada, passa sim pelo empreendedorismo. Hoje nós temos no Brasil 14 milhões de pessoas desempregadas. Nossa. Estava ouvindo você fazer a chamada do programa, quando você contou ali, falou da receita do bolo de queijo. Da torta de pão de queijo, é uma delícia. Da torta de pão de queijo. E olha só, né? É destas histórias, né, de uma dona de casa, de uma mulher, que a gente consegue chegar a grandes negócios. A gente tem grandes exemplos nesse sentido. Carol. Que legal. Muito obrigada, viu? Eu também eu partilho dessa tua mentalidade, né, de que o empreendedorismo ele é muito importante no Brasil. Nós tivemos vários casos, né, e a maioria ainda é por necessidade, né, a pessoa que está ali vivendo essa dificuldade empreende. O que eu não acho que seja ruim também, né, porque às vezes a dor ela leva a pessoa também a ter êxito, não é? E eu vi que você trouxe esse livro, que eu acho que relata, eu vou pegar aqui justamente essa questão das histórias, né, das pessoas que enfrentaram esses desafios. Mas eu queria ouvir de você, professor. E claro, né, inspirado nessas histórias que você escreveu, até como jornalista também, qual que é a maior dificuldade que o empresário, se a gente pode trazer uma palavra-chave, uma ideia central, qual que é a maior dificuldade que eles enfrentaram durante essa pandemia, de que forma que eles conseguiram inovar nesse campo, né? Seja para se manter, para crescer, enfim. Legal, Carol. Eu quero trazer duas perspectivas em cima dessa pergunta que você fez, que foi muito bem colocada. A primeira perspectiva é a questão comportamental. Tá. O ser humano, quando enfrenta um momento de crise, ele esboça algumas reações. Medo, fuga e paralisia são as principais. Quem está em casa sabe do que eu estou falando, em qualquer situação das nossas vidas. E, em meio à pandemia, o que aconteceu com o empreendedor? Ele estava lá, com o capital de giro em baixa, com a equipe com medo, com as pessoas com a questão relacionada à saúde e, pior de tudo, o que aconteceu em meio à pandemia? Talvez quem está em casa se identifique com isso. Ele viu os seus clientes irem embora e o risco, Carol, do seu negócio ir por água abaixo. Então, a primeira questão é o medo. Depois disso, eu digo o seguinte, que o empreendedor brasileiro é aquilo que você falou. Ele empreende muitas vezes mais do
do que pela necessidade, do que pela técnica. Então, a segunda questão é relacionada ao planejamento, à organização, ao capital de giro. Vou te contar daqui a pouco um caso que eu vivenciei aqui mesmo em Curitiba, de uma pessoa que me ligou dizendo assim: Nascimento, vem aqui comprar porque a gente vai fechar a nossa empresa na quinta-feira. Meu Deus. E aí? E como que deixa o emocional nessa hora, né? Porque a pessoa, ela está envolvida ali nessa questão e ela tem muita coisa em jogo. Exatamente. Então, dando spoiler e já contando a história, né? Eu falei o seguinte: respira e dá um passo para trás. Quando você estiver em situação de crise, de risco, de medo, respira e dá um passo para trás. Porque a gente sempre quer avançar, a gente sempre quer atropelar. E o que acontece? Porque no meio dessa confusão você não consegue enxergar oportunidades. O momento da pandemia, da crise, também é momento de reinvenção, de reorganizar os seus negócios. E aí eu chamei essa pessoa para uma mentoria, né? E eu fiz muito isso durante a pandemia e falei o seguinte: não olhe para a cidade toda, olhe para o seu bairro. E aí a gente começou a fazer alguns exercícios. Por exemplo, olhe para o seu bairro, veja onde está a maior concentração populacional do seu bairro, como você se comunica com o seu cliente. E aí ele tinha deficiências, ele não falava com o cliente. Por quê? Ele era comprado. O cliente ia lá buscar o produto. Agora, ele precisava vender o seu produto. Sim. Então, crie um atrativo para o seu produto. Crie uma rede de WhatsApp. Necessariamente, a gente acha que precisa pôr dinheiro para que um negócio prospere e dê certo. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é preciso inteligência. Crie um cartãozinho e peça para alguém distribuir. O seu garçom está sem fazer nada por conta da pandemia. Pegue o garçom e diga o seguinte: agora você vai ter que virar entregador, você vai ter que fazer a panfletagem. Entre sim nas redes sociais, mas entenda qual é a conversa que o seu cliente quer. Resultado: 10, 12 sugestões. Semana seguinte eu liguei para ele: e aí, fechou? Não fechou. Hoje a empresa se reinventou, ela virou uma fábrica de marmitex, reposicionou todo o seu negócio e está crescendo em meio à pandemia. Palavra-chave em meio à crise chama-se reinvenção. Dá um passinho para trás, analisa o cenário e pega impulso para ter um sucesso para frente. Interessante, né, professor Nascimento? Porque às vezes a gente deixa de ter esses momentos fora de crise, né? Quando está tudo bem, quem que vai querer mais trabalho ou quem vai querer despender energia, de repente, para pensar na forma se está funcionando? Ninguém faz isso, né? Então não deixa de ser uma oportunidade, por um lado, não? Perfeitíssimo. E por isso que eu falo de uma coisa tão importante nos tempos atuais: inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em tecnologia, pensa no aplicativo, pensa em altos investimentos. Sim, alto custo, né? Tem sim uma inovação que custa caro, que é a chamada inovação incremental, que é uma inovação de novidade, é um produto novo, demanda pesquisa. Mas tem uma inovação de melhoria, que é a melhoria dos seus processos e dos seus serviços. Nessa empresa, eu sugeri WhatsApp, custo zero, eu sugeri um cartãozinho e sugeri um reposicionamento básico da equipe do time de trabalho. Foi sucesso. Preste atenção. Às vezes, dentro do seu negócio e da sua empresa, a novidade não está num produto ou serviço novo, mas na melhoria daquilo que você já tem. Com certeza, isso é muito bom. É o processo de melhoria contínua, né? Que toda empresa que hoje é grande passou por esses momentos também, acredito, né? Agora, eu sei também que muitos, não sei aqui no caso do teu livro, tem diversos tipos de empresa aqui, pequena, média. Como que foi que você fez a seleção para quem está aqui, para você escolher esses nomes? Vou te contar, né? Eu gosto de ser um humano motivador, como você, né? Como o trabalho que vocês fazem aqui na TV Evangelizar. Eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas. É mesmo? Tem uma história aí, né? Que legal. E eu sou impactado, eu acredito que a gente muda as coisas pelo empreendedorismo.
empreendedorismo hoje, mas pela educação, pelo aprendizado contínuo, né? E eu tenho um projeto chamado Top de Gestão, o pessoal acompanha aí pelo YouTube, pelo Instagram, @Top de Gestão, e no Top de Gestão eu conto histórias há mais de 10 anos de forma gratuita, cidadã e voluntária, de grandes empresários, então, por exemplo, os unicórnios, que são essas empresas bilionárias, o Ebanks, o Madeira, o Contabilizei, grandes empresários, cases, gente que começou pequeno e que cresceu muito, mas também de pequenos empreendedores, tá? Gente como o Rafael Schreiber, que é um rapaz que vende cachorro-quente, e depois que ele participou do meu projeto, ele vendeu 4, 5 franquias, hoje ele parece que tem 30 franquias. Olha só. Então, essas histórias me impactam. A Angel, os curitibanos já viram aí pelas ruas uma moça numa bicicleta que parece um carrinho parece um forno de pizza, tá? E aí um dia eu tava na rua e eu falei que eu saí perseguindo a Angel e gravei um Top de Gestão com ela. Essas pessoas, essas histórias eu gosto de contar, né? No meu livro, então, eu conto esses cases disruptivos dos chamados unicórnios, mas trago também histórias de pequenos empreendedores. Certo. Gente que estava apertado, que em meio à pandemia se reinventou. O Alex. Quem está acompanhando a gente diz assim: Nascimento, eu não tenho grana para empreender, para colocar um negócio, não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Gente, você tem criatividade. Deus te brindou, né, com uma coisa sensacional que é a iniciativa, que é garra, que é capacidade. Então tem a mulher que sabe fazer um bolo como ninguém, né? Tem o empreendedor que sabe fazer um serviço como ninguém. Transforme isso no seu negócio. E eu conto a história do Vanderlei. O Vanderlei era funcionário de um salão de beleza, que quando voltou das férias, o salão tinha fechado no shopping. Nossa. E aí ele teve que se reinventar, montou a empresa dele, está ganhando dinheiro e está feliz. Que legal. Mas, Carol, a história que eu mais gosto de contar é do Alex. Qual é a história? O Alex é o seguinte, sabe que você junta aquele dinheiro lá com o seu pai, com a sua mãe, com os seus vizinhos e monta a sua lojinha. Aquela lojinha de celular. Durante muito tempo, pet shop e locadora de vídeo foram os negócios dos empreendedores. Sim, Agora é a lojinha de celular. Ele montou a lojinha. Veio a pandemia, o Alex quebrou. Daí ele tinha lá na loja custo fixo de aluguel, tinha lá os materiais, tinha o colaborador, tinha uma série de despesas ali. E o que ele fez? Reposicionou o negócio dele. Pegou a motocicleta que ele tinha, o smartphone, pegou o WhatsApp que ele tinha e transformou numa empresa volante. Então ele passou a arrumar durante a pandemia tablets, celulares, computadores na casa das pessoas. Contei a história do Alex no Top de Gestão e esses tempos eu encontrei ele de novo. E aí, como está? Estou mais feliz e ganhando mais dinheiro. Olha, que legal. Nossa, são histórias inspiradoras, né? Eu acho que esse tipo de trabalho, professor, ele acaba não servindo só como motivação, né? Porque a motivação, ela é o gatilho inicial, digamos, né? Mas ela acaba fazendo com que a pessoa tome algum tipo de decisão mais firme, né? Então, acho que é um livro de mais ação também, né? A gente, conhecendo histórias reais, a gente acaba tomando mais coragem, né? É verdade. O que eu faço? Mundo 6.0. Mundo 6.0 é pra lá que eu vou, né? Tem aqui a história do Mário Gazin. O Mário Gazin tem 70 anos, é de uma grande empresa hoje, mas ele começou com uma lojinha muito pequena, tá? E esses tempos eu conversando com ele, ele falou assim: professor, eu fiquei com vergonha dele me chamar de professor, porque ele que é o professor, é um cara que saiu da roça e hoje tem uma empresa enorme no Brasil. Eu perguntei: seu Mário, fala pra mim da empresa, qual é a radiografia? 300 lojas, 8 mil funcionários e faturamento de 6 bilhões. Isso mostra que é possível fazer negócio, crescer no Brasil, empreender. Quantas histórias a gente tem desta forma, né? E essas histórias me inspiram, né? Nossa, porque um grande empreendedor não é aquele cara que vai fazer o empreendedorismo só para se exibir, tá? Para ganhar dinheiro, para viver bem.
para trazer um impacto social, gerar emprego, gerar riqueza, gerar desenvolvimento no entorno onde ele está inserido. Acredito nisso também e agradeço a tua presença aqui hoje, viu? Obrigada por compartilhar com a gente, por trazer mais conhecimento, essas histórias inspiradoras. Obrigada pelo seu tempo, Fico muito feliz, eu quero repassar um livro de presente para você. Obrigada, agradeço. Vou ler com muito carinho, viu? Muito obrigada mesmo, viu, pela tua presença. Sempre bem-vindo. E agora, já que estamos falando de empreendedorismo, criatividade, você vai conhecer essa história de empreendedores com palha de milho. Acompanhe. Estamos em Cerro Azul, município do Vale do Ribeira, que fica a 92 quilômetros de Curitiba. A cidade tem 18 mil habitantes e é conhecida pelo cultivo de frutas cítricas. Mas hoje, o que vamos mostrar aqui é um pouco diferente. Um artesanato feito com palha de milho. A responsável é a Maria, que aprendeu a arte com a mãe e há 8 anos teve a ideia de empreender. Começou com uma brincadeira pastoral da criança, onde a gente ia fazer um amigo secreto e a gente queria levar alguma coisa, usar a criatividade, né? Não era para envolver valores, era cada qual inventar o seu presente para trocar. E a gente começou com mínimas coisinhas, um potezinho com tampa diferente, né? Tipo um porta-joia, assim. Levou lá e deu aquela ideia, né? Daí a coordenadora, no momento lá, falou assim, vamos buscar apoio, vamos começar a expor isso em feiras. Daí a matéria ajudou a gente, o Sebrae também entrou com alguns contatos, né? E a gente começou a fazer umas feirinhas aqui na Festa da Laranja, Cerro Azul mesmo. E daí a gente conseguiu Feira de Sabores em Curitiba, né? E daí foi mostrando através dali, né? E o que começou com uma brincadeira, hoje conta com um grupo de 6 artesãs. O trabalho é minucioso. Pega e armazena tudo lá entre abril e maio, que é a época da colheita, né? Você armazena tudo no palhol. E daí você, de conforme que você vai utilizando o milho com os animais, você já vai guardando a palha. Daí tem esse processo do tingimento, né? Que é bem longo. Porque tanto que quando você passa para cliente, tem 2 opções de valores, né? O natural e o tingimento, né? E às vezes você manda ali um mini filmezinho do processo todo, a cliente valoriza aquilo porque ela vê que aquilo é trabalhoso, escurece a mão, tudo acontece, né? Então, mas sim, realmente é a chave, né? O tingimento natural, porque é um produto que não tem nada químico e não descora. O resultado é uma infinidade de produtos. São mais de 30 modelos de bolsas, cestas, chapéus, luminárias e cestos organizadores. O grupo de artesãs produz cerca de 180 peças por mês. E os produtos chegam longe, viu? São distribuídos em várias cidades do Brasil e até fora do país. O responsável por essa parte é o Felipe, filho mais velho da Maria, que mora em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Há 5 anos, ele começou a usar as redes sociais para expandir o negócio. Eu recebo o pedido, converso com o cliente, vejo se ele tem alguma demanda, se ele quer alguma coisa específica. Aí disso eu passo para minha mãe, que daí ela redistribui para todas as artesãs lá. A gente tem que fazer tal coisa. Aí a cada 21 dias eu vou para lá, pego essas coisas e trago para cá, para postar ou Correios ou transportadora, até porque lá é mais caro e não chega transportadora. E o negócio cresceu mais de 400% desde então. Os produtos vão para São Paulo, Rio de Janeiro e já chegaram até os Estados Unidos e ao continente europeu. E a ideia é crescer ainda mais. Eu vivo capacitando mais pessoas, né? Que assim como o artesanato mudou a minha vida, eu quero que mude de mais pessoas, né? Mas aí tem que trabalhar com... Tem que ter o talento do mesmo, né? Porque ele é um trabalho, tipo assim, você trabalha parado, mas ele não deixa de exigir muito de você. Principalmente paciência. Tem que ser por amor. Tem que ser por amor.